Boa tarde a todos. Obrigada ao Instituto Suassuna pelo convite. Bom, vamos lá? A gente tem pouco tempo, o assunto é amplo. Nós temos aqui o objetivo de deixar uma vontade em todas as pessoas que estão nos vendo de estudar mais sobre o assunto, de pesquisar, de tentar entender melhor, porque é um tema que exige, né? E quanto mais a gente souber, melhor a gente vai poder atuar em termos de apoiar, acolher, respeitar as necessidades do autista em relação à ansiedade. A ansiedade é muito comum, né, em todos nós, muito constante nas nossas vidas. Nós temos mecanismos de defesa e administração dessa ansiedade. O autista tem uma grande dificuldade para acionar esses mecanismos naturais, se ele os tem desenvolvido, né? Porque muitas vezes, na questão do transtorno do desenvolvimento, esses mecanismos não foram amadurecidos, não foram desenvolvidos, e essa deficiência de estratégias, de ferramentas, vai trazer muito problema. Então vamos lá. O que é ansiedade? Todos nós temos ansiedade. Todos nós lidamos com momentos de ansiedade, de preocupação, e isso é uma resposta, né, natural do nosso corpo, do nosso organismo, frente a uma situação, ou a um fato, ou a um momento onde a gente não está familiarizado e a gente sente que ali existe algum perigo. Mesmo quando esse perigo não é visível para quem está convivendo, porque ele está muito relacionado ao conjunto de cultura, né, de educação. Então, muitas vezes, aquilo que para uma pessoa é totalmente tranquilo, para uma outra pessoa vai representar um perigo e vai trazer essa ansiedade, esse estresse, sem que seja percebido. Na verdade, toda vez que o nosso corpo sente, né, esse perigo, ou essa ameaça, ou essa situação onde ele não sabe exatamente o que fazer, ele vai, então, startar uma reação biológica, né? Vai ter uma descarga de cortisol, de adrenalina para o corpo, que é um mecanismo primitivo de defesa, que fazia com que a gente se prontificasse ou para lutar ou para fugir, né? Então, assim, a gente tem, né, as extremidades, né, com mais circulação, a gente tem um coração que bate mais rápido, para que a gente ache uma estratégia de defesa ou a gente fuja. E a gente vai, então, ter essa descarga hormonal e essa emoção exacerbada todas as vezes que a gente estiver nessa situação que nós consideramos uma situação que vai exigir muito da gente, né? Uma situação de perigo ou uma situação que vai exigir da gente aquilo que a gente não tem certeza que a gente pode dar. Só que, do mesmo jeito que essa descarga acontece, existe também uma estratégia natural de, depois de que essa situação passa, depois que isso acontece, você volta a um padrão de normalidade das suas funções biológicas. Você volta, né, naquele estado de segurança, de calma. No autismo, isso é muito difícil de acontecer. Essa volta, ela acontece de uma maneira totalmente diferente, muito mais devagar. Quando acontece, né? Porque muitas vezes ela demora dias, alguma coisa que a gente esquece, assim, né? Passa batido para a gente no restante do dia. Isso se arrasta, né? O dia todo no autista. E isso pode vir de várias fontes. Isso pode vir de regras sem sentido. Nós não percebemos o quanto as nossas regras não têm sentido, ou então elas
são regras colocadas e que o neurotípico vai fazer uso quando lhe convém, de acordo com o ambiente. Em determinados momentos segue-se a regra, em outros momentos não precisa seguir tanto, ou então em outros momentos é totalmente o oposto, né? Eu gostaria de ter tempo para poder esmiuçar isso em exemplos mais claros, né? Mas eu não vou ter tempo, eu vou ficar com vontade de dar um exemplo para cada uma das coisas. Mas, por exemplo, rapidinho, na sala de aula não é permitido levantar, né? Quantas vezes o aluno vai levantar para fazer uma, né? Para apontar um lápis, jogar alguma coisa no lixo? Se não é permitido levantar, como que a gente tem essa relativização de quando que é permitido levantar? Então, assim, e por que que não é permitido levantar? Não tem sentido nenhum isso para mim, né? Você precisa, isso tem que estar claro para mim. Então, esse é só um exemplo, né, de que muitas das nossas regras, elas não são seguidas quando acontece. Eu me lembro de passar num sinal vermelho às 11h30 da noite um dia com a minha filha no carro e ela ainda era pequenininha e ela falava, você passou no sinal vermelho? E eu dizer, não, mas a polícia, nesse horário, a polícia até nos aconselha a não parar no sinal vermelho porque é perigoso. Então, assim, muitas vezes não vem a expressão, né, dessa dúvida e isso acaba passando batido e isso traz estresse, né? A hipervigilância, que é aquela sensação que você está o tempo todo esperando o que vai acontecer diferente que eu não sei se eu vou saber reagir. O que vão exigir de mim? O que vão me pedir para fazer? Será que eu vou dar conta? Nossa, será que vai ter um barulho inesperado? Nossa, será que vai chegar alguém que eu não conheço para conversar comigo? Será que eu vou saber responder? Essa exigência constante de vigilância para aquilo que não está dentro de um padrão conhecido, a gente chama de hipervigilância. Noção de tempo, que muitas vezes é imatura, a gente esquece que a gente precisa ensinar que agora é manhã e que depois que a gente almoça a gente chama de tarde e que de manhã a gente faz coisas, à tarde a gente faz coisas diferentes. Tem coisas que a gente só faz de manhã, tem coisa que a gente só faz à noite. A gente esquece de ensinar, espera um pouquinho. Que pouquinho que é esse? O que é espera um pouquinho? A gente esquece de ensinar meses, dias, estações do ano. Por que janeiro é tão diferente de dezembro e de agosto? Por que eu tenho que usar determinadas roupas em determinado período do ano e eu não posso usar essa roupa que eu gosto tanto quando está no verão? Tudo isso a gente precisa construir. A gente geralmente né, a gente toma por garantia que a criança vai fazer essas inferências, que acontece no padrão neurotípico, mas a gente precisa ensinar com muita insistência, com muita consistência para o autista. O medo de errar e de decepcionar, que existe constantemente, e principalmente quando existe tanta crítica, né? A imprevisibilidade, eu não sei o que vai acontecer amanhã, ninguém me falou onde que a gente vai amanhã, é domingo, cada domingo é diferente, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer segunda-feira na minha escola, eu ouvi dizer que a minha professora ia se afastar, ninguém me contou como que vai ser, a imprevisibilidade é muito difícil. A identificar as emoções, nossa, eu não sei o que eu estou sentindo. Nossa, que horrível. E aí você chegar e falar, sabe o que é? É que amanhã vai começar as aulas de novo. Você estava de férias, você está ansioso. Isso é ansiedade. Ah, você está triste porque o seu amiguinho vai mudar de cidade. Você está sentindo saudade. Você está sentindo tristeza pela separação. Essa aprender a identificar as emoções, né? E que sempre vai ser uma dificuldade, identificar a emoção no outro também, entender que a emoção que eu estou sentindo eu preciso comunicar, eu preciso dizer para as pessoas que eu estou triste, eu preciso dizer para as pessoas que eu não gostei, ou que eu estou sentindo um desconforto, ou que eu estou sentindo dor no meu corpo. Eu preciso aprender que eu tenho que comunicar. O processamento sensorial, o tempo todo está me chegando informação do mundo, com coisas que eu tenho que ouvir,
coisas que eu tô, os cheiros que eu tô sentindo, o tom de voz que eu tô falando com as pessoas, o esforço que eu tenho que fazer para ouvir o que a pessoa está dizendo, para processar e para responder, é, né, a sensação da roupa no meu corpo, o equilíbrio que eu tenho que ter para me movimentar, tudo isso exige uma central de processamento que a gente sabe que no autismo é imatura, ou é deficiente, ou sofre, né, um descontrole com muito mais facilidade do que conosco. A leitura literal de situações, muitas vezes as coisas são colocadas de um jeito e as pessoas fazem as inferências. Ah, ele não quis dizer bem assim, né? Muitas vezes essas situações que para a gente são tranquilas e a gente entende muito bem, o autista não vai conseguir entender. Tudo isso faz ansiedade. Tudo isso vai trazer uma sobrecarga. E essa sobrecarga vai fazer muitas vezes crises, né? Vai trazer o que muita gente vai chamar de birra, que na verdade é uma crise, ou vai trazer o que a gente chama de shutdown, né? Que a pessoa fica presa em si mesma, não quer mais falar, entra para dentro do quarto, fica querendo se isolar, não quer conversar, não, né? As pessoas falam, tá emburrado, né? É porque muitas vezes a pessoa está precisando processar, não está conseguindo mais lidar com os estímulos externos. Então é como se fosse um transbordar desse balde. Nós todos temos um balde, né? Todos nós temos essa carga, esse compartimento de carga que vai suportar uma determinada quantidade de estímulos. E a gente vai aos poucos esvaziando, né? Então, assim, eu estou muito estressada que eu acabei de sair de uma reunião que me exigiu tudo que eu tinha, né? E aí eu vou ali para o café e tomo um café, sabe? E vou lá no banheiro, lavo o meu rosto. Ai, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, seja a situação que for, né? Eu acabei de discutir com um colega de trabalho, aí eu vou lá para minha amiga da mesa do lado, conto para ela, choro um pouquinho. Cada um vai ter o seu jeito de lidar e de esvaziar um pouco esse balde para que ele possa receber novos estímulos. O autista tem uma dificuldade imensa de esvaziar o balde. Muitas vezes ele acorda de manhã com o balde cheio do dia anterior ou da semana anterior. Ou então ele está na cama dele e ele começa a lembrar da situação que aconteceu na terça-feira passada. Hoje é terça-feira de novo. Será que vai acontecer tudo aquilo? E quando ele revive tudo aquilo, porque a memória, né, geralmente é muito boa, quando ele revive toda aquela situação de terça-feira passada, ele já encheu o balde dele de novo e ele, qualquer coisinha, vai detonar uma crise. Aí o neurotípico vai falar assim: nossa, mas não aconteceu nada. Né? Toda crise é a comunicação de um excesso, né, que não foi eficientemente ou suficientemente organizado, processado por essa pessoa. Às vezes as pessoas dizem, é lógico que está ansioso, é autista, mas não precisava ser assim, né? Porque a razão por que o autista tem essa carga excessiva de ansiedade é porque o ambiente traz para ele, não está adequado, né? Não está direcionado para acolher, para respeitar, para fazer as mudanças necessárias para que ele não precise ficar tão hipervigilante, para que ele não precise ter essa carga, né? Essa sobrecarga o tempo todo. Esse nosso mundo, ele é criado para o neurotípico e pelo neurotípico, né? Que muita gente insiste em chamar de normal, né? E a gente sabe que realmente de perto ninguém é normal, mas somos nós que criamos regras, estratégias, demandas, e essa pessoa ela tem que caber, ela tem que se virar para caber, só que muitas vezes ela não cabe, não porque falta desejo, não porque ela não quer. Ela quer sim, deseja muito caber nesses nossos
conceitos, normas, padrões, jeito de viver, mas existe uma falta mesmo, né, de ferramentas para isso. Eu gosto muito dessa fala da Temple, que a emoção primária no autismo é o medo. E o medo de quê? Medo de errar, medo de falhar, medo do que vai vir e eu não conseguir lidar, medo de que alguma coisa inesperada aconteça, medo de que a minha vida mude, né? Então, existe esse medo. E o que a gente faz para ajudar, para acolher, para respeitar? A gente fala assim: não, você tem que controlar. Você tem que controlar. Então, você imagina, você está numa situação onde você fez um exame, né? E esse exame vai revelar se você vai continuar vivo ou não, né? Você está lá na porta do médico e o médico vai finalmente te dar o diagnóstico e você está lá naquela e alguém chega para você, fica assim não, fica assim não, fica ansioso não, né? Se controla, tá tudo bem, se controla. É a sua vida, né? Que tá aí. Então, assim, a gente exige um controle, né? A gente quer que a pessoa se controla, que ela, né, dê conta. E a gente não tem noção da demanda que ela está lidando. Você não tem noção da imensidade que é sentir tudo ao mesmo tempo, né? E tentar fazer sentido das coisas que não tem absolutamente sentido nenhum. A gente tem uma competência para lidar com as nossas situações. E a gente presume que os outros também tenham essa competência, né? Agora, quando você está pensando em ansiedade do autista, você precisa tentar pensar na sua ansiedade. Como que é? Quais são as suas estratégias? O que te faz ansioso? Você já parou para pensar? Toda vez que você está ansioso, por que eu estou ansiosa assim? Muitas vezes, né, você nem percebe a ansiedade em você mesmo. Então, assim, quais são as suas estratégias? O que te faz ansioso e o que você faz quando você está ansioso? Né? A gente se conhece muito pouco, na verdade. A gente tem várias ferramentas, a gente tem vários suportes, a gente tem uma habilidade de processar o sensorial, a linguagem, desculpa, não estava dando para eu ver aqui. A gente tem essa capacidade de processar a linguagem, eu consigo transformar o que eu estou pensando no que eu estou falando bem rapidinho e consigo também ouvir quem está conversando comigo, entender e transformar numa resposta. Eu tenho uma rapidez muito grande para fazer isso. Eu tenho uma leitura de expressão facial, de comunicação, né? Eu reconheço o que o outro está sentindo, como que ele está, ou pelo menos eu faço inferências aí a respeito disso, conforme a cara que a pessoa faz, eu sei se ela está entediada da minha conversa ou não. Eu tenho consciência de mim mesma, das minhas habilidades, eu sei como eu me sinto durante as situações, que eu faço depois daquilo? Eu sei que assim, agora eu não tô bem, mas eu sei que daqui 5 minutos eu vou ficar bem porque eu vou sair daqui, porque daqui 5 minutos essa reunião acaba, eu vou poder tomar meu café. Eu tenho uma consciência das minhas habilidades, das minhas estratégias. Eu consigo comunicar lendo as expressões faciais, reconhecendo, né, o que os outros estão vivenciando. Eu sei quando alguém está triste. E eu sei só de olhar no rosto e na postura daquela pessoa. E eu sei que quando a pessoa está daquele jeito, não é hora de eu chegar fazendo uma piada. Só pela postura daquela pessoa. Então eu sei ser adequado, porque eu sei fazer essa leitura. Eu tenho autoconsciência e autonomia diante do inesperado. Uma coisa inesperada acontece, eu lidei com aquilo, me saí bem, aquilo foi lá para minha caixinha de ferramenta. Eu sei que da próxima vez que acontecer alguma coisa, eu vou dar conta também. Eu tenho imaginação, eu posso colocar, amanhã vai ter aquela reunião, então eu vou chegar lá, se o fulano tiver, eu vou ter que, se outra pessoa tiver, se acabar o tempo, o que que eu posso? Eu consigo montar as coisas na minha cabeça e achar as minhas estratégias com antecedência. Eu tenho uma capacidade de resolução de problema e usar as estratégias que eu vou adquirindo e amadurecendo. O ambiente sensorial que tá, eu sei, não, aqui tá muito calor, vamos conversar ali fora, porque eu consigo perceber e eu consigo administrar. Não, eu tava lá dentro
música demais, eu preciso de um pouquinho de silêncio agora. Então eu vou fazendo os meus ajustes e isso é muito natural para mim. Todas essas são ferramentas que vão fazer com que eu aprenda a lidar com a ansiedade. Todas essas ferramentas é você abrir a caixa, saber que a ferramenta está ali e que você vai poder usá-la. Isso traz uma segurança, traz uma postura muito mais tranquilo, né? Você está no carro, você sabe que você tem step, se o pneu furar, você sabe que você tem as ferramentas, você sabe que você, né, tem ajuda, tem uma pessoa aqui que vai te ajudar a trocar o pneu se precisar. É muito melhor do que você entrar por uma estrada de terra, sabendo que o seu carro não tem step, sabendo que você não tem condição nenhuma se o pneu furar. Você vai estar num estado totalmente diferente nas duas situações. Então a gente tem isso e falta para a gente muita empatia com o autista, porque a gente presume que ele tem também e que ele tem que ter, e é isso mesmo. E é como se a gente dissesse: não, ó, você dá conta. E uma mágica acontecesse, né? E ele de repente se equipasse de tudo isso, que na verdade ele não tem. E não tem culpa de não ter, né? Toda vez que acontece uma situação e existe uma resposta que vem no comportamento, a comunicação, né, o meio de comunicação primordial do autista é o jeito que ele se comporta, muito mais do que aquilo que ele fala. Então, esse comportamento, ele é resultado do autista somado ao ambiente. Então, você tem o neurodivergente, você tem o autista e você tem o ambiente. Isso vai dar o resultado, né? O que que a gente vê? A gente não gosta desse resultado e aí a gente não quer mudar o ambiente, a gente quer mudar o autista, né? A gente quer mudar, quer essa pessoa muda, sendo que a gente já viu que essa pessoa não tem as habilidades e as funções e as ferramentas para lidar nesse ambiente. Então a gente precisa fazer ajustes nesse ambiente para que ela consiga. E aí a gente quer que mude aqui, né? E a gente quer que mude geralmente num passe de mágica, né? Então, se você quer um resultado bem-sucedido, você quer alguém menos ansioso, você tem que reconhecer que você não pode mudar a pessoa. As pessoas não mudam, né? Seja autista ou neurotípico, né? Seja o que for, você não muda alguém assim, né? A mudança interna, ela exige tempo, aprendizado, treinamento, maturidade. Mas o ambiente dá para mudar. As coisas que a gente demanda, a gente consegue mudar com muito mais facilidade. Existe um impacto muito grande da ansiedade no autista. E isso vai ser expresso em impulsividade. Vai estar muito mais impulsivo. Muitas vezes ele vai, né, te dar um tapa, por exemplo. Ele não queria te bater, ele não queria te magoar. Ele fica profundamente incomodado com isso, né? Pede desculpa, se arrepende e você sente que esse arrependimento é muito forte e sincero. Mas o que que ele fez? Ele foi impulsivo. Ele foi impulsivo porque teve uma descarga de estresse ali, de hormônios do estresse ali, e ele foi impulsivo, ele não pensou naquilo que ele estava fazendo. Muitas vezes a gente dá uma resposta tão positiva para essa impulsividade que às vezes a pessoa estava ali gritando por socorro por horas, ninguém reparou, ninguém percebeu, ele não conseguiu se comunicar, aí ele vai e age de uma forma impulsiva, joga o copo no chão, todo mundo para tudo que está fazendo para dar a atenção que ele estava precisando e ele começa a usar. O jogar o copo no chão não vai ser mais impulsivo. A primeira vez foi, mas a segunda vez, a terceira, a quarta, já não vai ser mais. Então, muitas vezes as pessoas tomam isso como regra e começam a dizer: ah, não, né, isso não é impulsividade, ele fez porque quer. Não, nem sempre. Geralmente, a primeira vez foi impulso, sim, né? E foi impulso porque não estava dando conta de lidar com a demanda. Eles ficam menos tolerantes à mudança, menos tolerante à socialização.
o comportamento desafiador aumenta, mas aí a gente vai chamar esse comportamento de comunicação e não comportamento desafiador. Quando a gente fala comportamento desafiador, a gente já está colocando um rótulo, uma etiqueta negativa nesse comportamento. Ele é desafiador para quem? Na verdade. Na verdade, para o autista, ele é só uma comunicação. É um comportamento comunicando desconforto. E a gente chama de comportamento desafiador. Menos engajado, você não consegue, né, que ele se engaje, a fixação em interesse especial vai aumentar, vai ficar mais focado em seguir rotina. Por quê? Porque quer ordem, né? Eu tô estressado, eu tô ansioso, eu preciso de me acalmar, e a repetição me acalma, né? O comportamento estimulante vai ficar mais repetitivo, então os estímulos, né, as estereotipias podem aumentar, e a diminuição dos cuidados pessoais, né? Eu não quero gastar minha energia escovando meu dente, penteando meu cabelo. Então, tudo isso são sinais de uma ansiedade aumentada. São bandeiras vermelhas para a gente prestar atenção. Para reduzir a ansiedade, você precisa saber o que causa ansiedade. Então, precisa de uma investigação. E essa investigação tem que ser constante. Sem essa investigação, não tem como você estipular estratégia. Incerteza gera ansiedade em todos nós. E no autista, muito mais. Né? Você não saber para onde você vai, quem vai te buscar, o que vai acontecer, o que vai te demandar, isso é muito ruim. Esse lidar com o desconhecido. Por isso que a previsibilidade é tão importante. Por isso dizer para o autista, olha, domingo nós vamos no parque, e aí nós vamos em tal lugar, e depois nós vamos na sua avó. Você não precisa, você pode até dizer assim, mas pode ser que amanhã a gente pense no... Mas por enquanto eu estou pensando nisso. Amanhã a gente confirma. Sabe, você precisa de dar uma previsibilidade, mesmo que essa previsibilidade venha com alguns contrapontos. Olha, mas vamos prestar atenção no que pode acontecer. Eu tenho sempre uma cartinha no quadro de visual da minha filha, uma cartinha branca que eu chamo de inesperado. Ela sempre está atenta porque o inesperado pode acontecer, ela sabe disso. E tudo isso são geradores, né, de incerteza e de ansiedade. Novas coisas, desconhecidos, problemas sensoriais, o medo de falhar, reconhecer e gerenciar suas emoções, ser apreciado e não apreciado. Eu não sei se vocês estão gostando do que eu estou falando. Isso me traz uma incerteza. Se eu tivesse aqui na tela vendo os rostinhos de vocês e tivesse vendo que vocês estão, é mesmo, balançando a cabeça, eu teria uma outra segurança. E ser ouvido, ser compreendido, né? A melhor forma de lidar com a ansiedade da minha filha, eu paro tudo que eu estou fazendo, deixo meu celular longe para não ficar tentada a ver a mensagem de WhatsApp que acabou de chegar, e falo para ela, tô aqui, eu sei que você está ansiosa, eu tô aqui, vamos junto, o que é? Vamos conversar a respeito. Eu preciso dar o meu tempo para ela, eu preciso alimentar ela de atenção nessas horas. As estratégias que a gente tem, elas podem ser proativas ou reativas. Eu posso ter estratégias onde eu já sei o que eu vou fazer se acontecer, e eu posso ter estratégias para na hora que está acontecendo. Né? Ambas são importantes, mas a gente precisava concentrar mais no proativo, para não deixar acontecer. Tá? Estruturar. É muito importante. Estruturar não é repetir, não é fazer a mesma coisa de novo e de novo e de novo, não é repetir, né? Não é fazer ontem a mesma coisa, hoje a mesma coisa que a gente fez ontem. Não. Realmente ter uma estrutura, né? Saber que a gente tem uma hora para almoçar, uma hora para dormir, uma hora para tomar banho, estrutura a gente muito, a gente é que não percebe. Né? Se você vivesse sem esses pontos na sua rotina, você ia ter muitos problemas de ansiedade também. Previsibilidade, né? Oferecer o que vai acontecer no seu dia. Deixa eu te contar o que a gente está planejando para a gente fazer. Né? Aquela coisa de ter uma previsão, o horário, né, que a gente tem na escola e que fala para a gente quais as matérias que a gente vai ter naquele dia. Isso é muito organizador.
As consistências, né? Nem sempre a gente é consistente. Hoje a gente faz uma coisa, amanhã a gente faz outra. O recurso dos apoios visuais, toda vez que eu preciso ensinar ou falar de alguma coisa, se eu tiver uma imagem para me apoiar, né? Além da comunicação é, alternativa, de suporte que eu posso oferecer, uma comunicação efetiva, né? Aquilo que eu falei, a gente precisa realmente comunicar, sentir que a gente está se comunicando com essa pessoa do jeito dela, no padrão de comunicação individual dela, considerar as necessidades sensoriais, fornecer uma atividade física. Atividade física é muito bom para a ansiedade. Se a pessoa tem ansiedade, ela precisa de uma caminhada, de uma corrida, de uma natação, de uma bicicleta. É muito importante. Ensinar e fornecer escolha. A escolha promove a confiança, desenvolve a independência, oferece segurança. Então, assim, dá escolha para a pessoa. Você quer que ela vá no parque e ela não quer ir no parque? Então, fala para ela assim: nossa, então vamos fazer o seguinte: você escolhe, a gente fica 10 minutos no parque ou a gente pode ficar a tarde toda? Na verdade, você só está querendo que ela vá por 10 minutos, mas ela precisa entender que ela tem a capacidade de escolher, ela tem, né, o controle. Compreender as próprias emoções é uma coisa que você tem que estar sempre ensinando, traduzindo a pessoa para ela mesma. Comunicar necessidades e sentimentos. É muito importante que esse canal de comunicação vá amadurecendo com o tempo. Dê acesso ao interesse especial, porque isso vai reduzir a ansiedade. Não, né, a criança gosta de dinossauro, deixa ela ter acesso ao dinossauro dela, ao livro do dinossauro, ao brinquedo dela, porque isso vai reduzir a ansiedade quando ela estiver precisando. Deixa para tirar o excesso desse interesse especial num outro momento. O poder de decidir, né? Porque essa decisão é muito importante. A gente vai continuar falando disso mais um pouquinho. Eu sei que meu tempo acabou, eu vou ficar um pouco mais confusa por causa da pressão do tempo, porque eu tenho déficit de atenção, e aí isso interfere muito quando eu sei que eu já não tenho mais tempo. Nem todas as estratégias serão eficazes com todas as pessoas, né? Com todos os autistas. A gente tem que lembrar disso. Ah, mas eu ouvi. Tá, mas você vai precisar adequar. O controle é inimigo da ansiedade. Eu gosto muito desse pesquisador, desse autor, e dar o controle realmente reduz. Porque quando a gente está no controle, né? A gente não está tão dependendo das coisas externas, a gente sabe que isso são escolhas nossas. Então, mais uma vez, você quer ir no parque, você tá ansioso porque a gente vai sair? Então tá, mas então decide, você quer ir, a gente fica. Muitas vezes você vai ter que mudar mesmo a programação, mas dá o controle da vida da pessoa para a pessoa. Quão poucas coisas o autista controla, principalmente o autista adolescente, né? As pessoas simplesmente decidem tudo por eles. E isso gera muita ansiedade. No momento de ansiedade, se você der o controle, você ajuda. Ah, então você não está ansioso. Então decide, você quer sair agora ou daqui 5 minutos? Lembra, né, que tudo é comunicação, e o autista, né, ele precisa se fazer entendido e ser respeitado. Alguns autistas podem parecer confiantes, mas podemos não ser capazes de falar sobre as coisas que nos incomodam. Lembra que nós podemos precisar de alguém para conversar que apenas nos entende. Não precisa fazer nada, não precisa falar nada, só entende, né? Preparar uma criança ou jovem autista para a transição para a próxima fase da vida é algo fundamental, que quase ninguém faz. As transições, as mudanças, a gente muda de estação, a gente muda de férias para dia de aula, a gente muda do feriado para a volta à rotina, a gente muda de cidade, a gente muda porque o familiar mudou e a gente ia na casa dele e não vai mais. Quantas mudanças na nossa vida e ninguém se lembra de preparar o autista para isso. É muito inútil você assumir que todo autista é igual, acreditar que a criança está indo bem só porque ela está alcançando expectativa acadêmica. Ah, não, ele está ótimo na escola. Por quê? Porque as notas estão boas?
né? Assumir que está tudo bem só porque ninguém te falou o contrário. Assumir que meninos e meninas autistas apresentam as mesmas dificuldades. Não apresenta. Assumir que porque você não pode ser capaz de ver as dificuldades que eles estão tendo, que elas não existem. É uma pena, mas as pessoas cometem esses equívocos. Nós cometemos, né? E talvez o slide mais importante de todos, presuma competência. A gente tem a mania de achar que as pessoas não são capazes de sair da crise, capazes de amadurecer, de aprender, capazes de perceber o que está acontecendo só porque está ali brincando com o brinquedo. A gente tem que o tempo todo falar, não, capaz ele é, capaz ela é. Eu só preciso achar o caminho, né, para ensinar do jeito que ela aprende ou que ele aprende, para fazer essa maturidade acontecer. A competência está ali, ela existe. São os caminhos que nós, os neurotípicos, os adultos, os pais, os irmãos, os cuidadores, nós é que precisamos encontrar esses caminhos e acreditar nesse potencial é fundamental. Gente, acabou meu tempo, muito obrigada. Vocês conseguem me encontrar nas minhas redes sociais, lá no Instagram ou no Facebook, ou lá no blog, que eu escrevo desde 2006, compartilhando essa aventura que é ser mãe de uma linda jovem autista e de ser uma estudiosa do autismo há mais de 19 anos. Eu espero ter contribuído, espero que vocês tenham ficado com vontade de aprender mais e conhecer mais sobre a ansiedade e que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigada a todos vocês e uma boa tarde de estudo. Tchau, tchau.